Quanto à natureza, as ondas podem ser divididas de duas formas: mecânicas e eletromagnéticas. As mecânicas são todas as ondas que precisam de um meio material para se propagar. Christian, de 1929 até 1995, se dedicou ao estudo das ondas. Graças às ondas é que existem muitas maravilhas no mundo moderno, como a televisão, o rádio, as telecomunicações via satélite, o radar, forno de micro-ondas, entre outros. Estudaremos também a acústica, que se dedica ao som e aos fenômenos sonoros. Um exemplo de ondas mecânicas são as ondas sonoras. Elas são consideradas ondas de pressão, ou seja, ondas que se propagam a partir de variações de pressão no meio, como por exemplo um baterista quando faz um som em sua bateria. A vibração da membrana produz variações de pressão que se propagam através do meio, que no caso é o ar. Um outro exemplo das ondas mecânicas são as ondas do mar. Os tsunamis, por exemplo, ocorrem após perturbações abruptas que deslocam verticalmente a coluna de água, como um sismo, atividade vulcânica ou deslocamento de terras. Essas ondas podem chegar à costa com altura de até 50 metros, como na tragédia que matou mais de 280 mil pessoas em dezembro de 2004 na Ásia. Além das ondas geradas pela ação do vento, existem aquelas provocadas por abalos sísmicos ou mesmo por eventos como desmoronamento de um pedaço de montanha que cai no mar. O mecanismo de propagação é o mesmo, só que a origem é diferente. Pelos turistas, em busca de boas manobras e desprezadas por muitos banhistas que só querem saber de calmaria na praia, as ondas do mar se formam pela ação de vento sobre a superfície da água. Em águas profundas, as ondas do mar não transportam matéria, mas ao se aproximar da costa, há uma brusca diminuição da profundidade onde se encontram, provocando a quebra dessas ondas e causando uma movimentação de toda a massa de água e a formação de correntezas. Quanto maior a força do vento, duração e comprimento sobre o qual ele atua na superfície, maior a altura das ondas. A crista é o ponto mais alto de uma onda e o vale ponto mais baixo. Ondas eletromagnéticas são ondas que não precisam de um meio material para se propagar, mas também podem se propagar em meios materiais. Os exemplos disso são o micro-ondas e a televisão. Considere-se sentado numa poltrona em sua casa. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas está cercado por ondas. O funcionamento do forno a micro-ondas ocorre da seguinte forma. No interior do aparelho existe uma onda eletromagnética de frequência igual a 2.450 MHz, que é gerada por um magneto e irradiada por um ventilador de metal, que fica localizado na parte superior do aparelho para o interior do mesmo. Através do processo da ressonância, as moléculas de água existentes nos alimentos absorvem essas ondas, as quais fazem aumentar a agitação das mesmas, provocando assim o aquecimento dos alimentos de fora para dentro. Veja o esquema a seguir. As ondas podem ser divididas de três formas, segundo as direções em que elas se propagam: ondas unidimensionais,
que só se propagam em uma direção, como a onda em uma corda. Ondas bidimensionais, que se propagam em duas direções, como a onda provocada pela queda de qualquer objeto na superfície da água. E ondas tridimensionais, que se propagam em todas as direções, como as ondas sonoras, a luz, entre outras. A onda longitudinal move-se na mesma direção de oscilação dos corpos que estejam em seu caminho. Nas ondas transversais, a vibração é perpendicular à propagação da onda. Algumas características das ondas são: frequência é o número de oscilações da onda por um certo período de tempo. O período é o tempo necessário para a fonte produzir uma onda completa. E temos também o comprimento da onda, que é o tamanho de uma onda, que pode ser medido em 3 pontos diferentes, de crista a crista, do início ao final de um período, ou então de vale a vale. Tem também a velocidade. Todas as ondas possuem uma velocidade que sempre é determinada pela distância percorrida sobre o tempo gasto, que segue aí a nossa fórmula.